Olá pessoal, então vamos agora ao nosso primeiro projeto no Angular. Bom, então abra sua linha de comando, pode ser o prompt de comando do Windows ou o Git Bash se preferir. Então aqui no Git Bash eu vou criar uma pasta que eu tenho um drive F, então eu vou para o drive F, cd/f, então comando de Linux. No Windows você coloca F, dois pontos, Enter e muda de drive. No Linux cd barra a unidade, então cd/f para mudar de drive. Bom, e aqui então eu vou criar uma pasta mkdir curso Angular. Então cd curso Angular. Então dentro dessa pasta, então drive F curso Angular, dentro dessa pasta que eu vou criar o nosso primeiro projeto. Bom, para criar o primeiro projeto a gente vai usar aquela ferramenta de linha de comando do Angular, então o Angular CLI. Então a gente tem aí um novo comando, o ng, e a gente usa ele para criar. Então ng-new e o nome que você quer dar para o seu projeto. Eu vou colocar aqui como exemplo 1. No exemplo 1, não, eu vou colocar aulas. Enter. Então aí você tem que ter um pouquinho de paciência. Então essa primeira parte ele faz rapidinho. Vê aqui que ele criou uma série de pastas e arquivos. Então esse daqui é o esqueleto, os arquivos básicos da sua aplicação. Só que para que isso funcione, ele precisa baixar uma série de bibliotecas. Então é isso que demora um pouco. Então aqui você tem que ter um pouco de paciência, ele não está travado não, ele está trabalhando, está fazendo download e de repente ele dá uma mensagem que criou o processo com sucesso. Então pode esperar, pode até minimizar essa janela se quiser e fazer outra coisa enquanto ele conclui a criação do projeto. Então finalmente concluiu aqui a geração do meu projeto. Você não percebeu porque eu parei o vídeo, a gravação, e só retornei a hora que tivesse concluído, mas demorou demais. Bom, então eu já tenho o projeto aberto. Eu vou entrar na pasta do projeto, então eu criei um projeto chamado aulas. Então ele criou uma pasta, então cd aulas. Ele criou uma pasta para colocar o meu projeto. Então eu estou agora na pasta do projeto, aulas. Então já existe toda uma estrutura de arquivos e pastas e a minha aplicação já está funcional. Então a gente já pode acessá-la através do browser. Só que a gente tem que servir essa aplicação. O que é servir? Servir a gente startar um servidor que fique aguardando solicitações, acessos, e a hora que alguém tenta acessar, ele serve, ele entrega as páginas. Então, para colocar o servidor no ar, então esse servidor, é bom que se entenda, a gente usa durante os testes. Então eu vou colocar aqui ng-serve, não é um servidor comercial, ng-serve, e eu vou colocar aqui --open, então ele vai inicializar o servidor e já vai abrir o browser para que eu possa visualizar a aplicação. Se eu não colocar o --open, ele vai inicializar o servidor e eu que tenho que abrir o browser e acessar. Então ele vai compilar a minha aplicação. Esse processo ele é relativamente rápido. A primeira vez só que é demorado, depois as outras é rápido. E na prática a gente começa a trabalhar, a gente inicializa o servidor e deixa ele rodando. E ele trabalha, como você pode ver aqui a primeira mensagem, e esse monte de instruções aqui só aparece na primeira vez também, tá? Porque ele estava compilando. Então aqui, ng Live Development Server é um servidor em tempo real, digamos assim, que ele fica rodando na memória
e qualquer alteração que eu fizer no código da minha aplicação, o browser já é atualizado automaticamente, né? Então isso é um recurso muito legal. Então se fez alguma alteração, você já vê imediatamente o resultado, sem você ter que acessar manualmente a sua aplicação. E uma outra informação importante é que por default, por padrão, o servidor ele vai estar disponível em qual host? No localhost, que é a sua máquina local. E numa porta, todo servidor ele atende em uma determinada porta. Então esse servidor aqui, por padrão, ele está atendendo na porta 4200. E ele está até falando assim, abra o seu browser no URL, tá? Localhost 2.4200. Mas ele já inicializou a meu. A hora que eu dei lá o ng serve, ele já colocou o servidor no ar e abriu o browser. Então essa daqui é a aplicação Angular que a gente acabou de criar. Então agora ele colocou aí uma série de arquivos e pastas, e a gente vai dar uma olhada agora nesses arquivos e pastas para entender um pouco a estrutura de um projeto Angular. Bom, então toda vez que a gente compilar novamente agora, geralmente ele vai dar aquelas primeiras instruções lá, a primeira linha de instrução, e isso daqui. Ele não vai gerar todo esse monte de, não vai fazer esse monte de processamento mais. O meu servidor está aqui, ó, no ar. Eu vou deixá-lo quietinho, vou minimizar, e eu vou abrir aqui, ó, o Visual Studio Code. Eu vou abrir o Visual Studio Code para a gente abrir o nosso projeto. Bom, então aqui está o Visual Studio Code. É bem provável que você não tenha a pasta desse jeito, mas ele vai trazer essa tela inicial. Então aqui, assim como no Sublime, a gente abre pastas, a gente não tem um projeto Visual Studio Code. Qualquer pasta pode ser um projeto. Então eu vou clicar aqui, ó, em Arquivos, Open Folder. Eu vou abrir uma pasta. Qual pasta que a gente vai abrir? A gente vai abrir a pasta que a gente acabou de criar o projeto. Então, no Drive F, pasta Angular, eu devo ter aqui então aqui no meu Drive F, ó, então no meu Drive F, curso Angular, o projeto aulas. Então é só marcar essa pasta aqui e pedir para abrir. Aí ele abre aqui, eu vou fechar essa tela aqui, ele sempre abre essa tela de boas-vindas. Então aqui eu tenho a estrutura do meu projeto. E eu posso aqui, ó, clicar nesse ícone aqui e ele vai ocultar ou mostrar. Então se tiver oculta, clica aqui para mostrar. Então aqui a minha pasta tem uma série de... O meu projeto tem uma série de pastas e arquivos. Na pasta principal, na pasta aulas, eu tenho aqui um arquivo chamado angular.cli, que ele traz uma série de configurações, de instruções para a configuração da ferramenta de linha de comando. Depois, num certo momento, a gente vai vir aqui e colocar algumas instruções aqui. Por enquanto, é só saber que esse arquivo aqui é muito importante. Um outro arquivo importante é esse daqui, ó, package.json. Esse arquivo, a origem dele é o npm, é o Node, mas o Angular usa também o mesmo arquivo, já que o Angular trabalha em parceria, né, em conjunto com o Node e o npm. Então aqui também, toda vez que a gente acrescentar uma nova biblioteca, ele tem que registrar essa biblioteca aqui. Normalmente é a ferramenta npm que faz isso pra gente. Então a gente não precisa, na maioria das vezes, mexer aqui. Bom, e o resto, ó, esse daqui, Karma, é uma configuração da ferramenta de teste. Git ignore é para não incluir determinados arquivos no controle do Git. E aqui, ó, o que interessa pra gente de imediato é essa pasta aqui, ó, source. Então é aqui que está a nossa aplicação. A hora que você acessa a sua aplicação pelo browser, ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, index. Nesse arquivo ele vai achar esse daqui, ó, AppRoot. Esse AppRoot é um componente, é o componente principal da sua aplicação. Então qual que é o conceito aqui por trás do Angular? O conceito por trás do Angular é que você possa montar a sua aplicação baseada em componentes. Então você tem uma parte da tela que você quer um determinado comportamento.
Então você cria um componente. Aí você tem uma outra parte que é um outro comportamento. Então você vai criando os componentes e aí em cada momento você ativa ou desativa determinados componentes. E a sua aplicação ela tem um componente principal, aquele que vai ser executado de início. Então esse app.root é o componente principal. E onde ele está? Ele está nessa pasta app. Ó. É aqui que a gente vai criar toda a nossa aplicação. Então nessa pasta app, ele já cria um componente, ó, app module, e ele cria esse daqui, ó, app component. Então aquele app.root que a gente viu é esse app component. Se você clicar aqui, ó, no app.component, você vê ele definido aqui, ó. Né? Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre componentes, mas só para você ter uma ideia, aquele nome app.root que você viu lá no index.html, aqui, ó, é esse sujeito aqui. Então todo componente tem uma definição, tem uma classe, que é a parte de código de processamento. E geralmente os componentes vão ter também uma parte visual, que é o app.component.html. Se você quer ver, ó, dá uma alterada aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, bem-vindo ao... Eu vou colocar aqui um outro nome, ó, aqui onde está. Então esse daqui é o meu template, a parte visual. E aqui é a parte de código, ao sistema de boletim. Por exemplo, se a gente fosse fazer um sistema de boletim para alunos, por exemplo, esse é o título da minha aplicação. E aqui, ó, na parte visual, eu estou dizendo aqui que é para escrever, ó, título na tela. Esse título, como a gente vai ver mais nas próximas aulas, é essa variável da classe aqui. Então elas são trabalham em conjunto, a parte de processamento com a parte de template, o HTML, e esse HTML aqui pode ser estilizado com os códigos CSS que eu colocar aqui. Tá? Então eu vou salvar e só vou alternar, eu não vou, ó, bem-vindo, não é ao app, né? É o F5. Opa, acho que eu não alterei direito. Bem-vindo ao... Vou salvar isso daqui. Aqui, ó, ao sistema de boletim. Então vocês viram que eu salvei, foi só salvar, aí o próprio servidor já recompilou a aplicação novamente e o efeito apareceu aqui. Então para mostrar outra vez, ó, vamos excluir essa parte aqui. Então ele traz aqui o logo do Angular e alguns links sobre documentação, sobre uma aplicação exemplo, ó, o Tour of Heroes, documentação, ó, e um blog do Angular. Então eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou tirar e automaticamente ele já vai atualizar a página. Então eu vou até deixar aqui, ó, assim. Vou deixar assim, ó. Vou vir aqui e fazer isso, ó. Tirei, salvei. E aí, tá aqui, ó. Tá ok? Então, de forma brevíssima, a gente criou uma nova aplicação. A gente viu a estrutura do arquivo. Então o que a gente vai começar a trabalhar daqui para frente basicamente é dentro dessa pasta source e mais ainda dentro da pasta app. Tá ok? Então na próxima videoaula a gente começa então a brincar com os componentes para começar a entender um pouquinho mais sobre os recursos do Angular. E eu te espero então na próxima videoaula.